A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Juntos hoje para estudarmos a lição de número 11. Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Como aporte auxiliar para a nossa EBD, lembramos que Lucas Atos são 2 livros escritos pelo mesmo autor, o médico amado Dr. Lucas. Tá? Os relatos são escritos a partir das premissas históricas e teológicas. Lucas foi historiador e teólogo, e suas narrativas históricas têm uma dimensão didática e teológica. E elas servem de modelo para o comportamento cristão e também para a vida da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Sendo assim, como é de praxe, a lição está dividida em 3 subtópicos ou 3 tópicos principais, que são, primeiro tópico, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Segundo tópico, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E terceiro e último tópico, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. E começando aqui, é lógico, pelo nosso primeiro tópico, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. E no seu subponto, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e da obra de Cristo. Lucas capítulo 1, verso 1 ao 3. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Lucas capítulo 1, verso 13 e 15, ou ao 15. Na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, Lucas 1, versículo 13 e versículo 67. Na concepção virginal de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 35. E na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. Lucas 2, versículo 25 ao 32. E o Evangelho ainda relata o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas 3 e 16. Percebe-se aí, meus queridos irmãos, que a ação do Espírito Santo no prelúdio quando é anunciado o nascimento de João Batista. E é dito claramente que João Batista seria cheio do Espírito Santo. E quando Maria vai visitar Isabel, também ela é cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também se manifestou quando João Batista nasce. Zacarias também foi cheio do Espírito Santo de Deus. E agora, no que diz respeito a Cristo, o anúncio da concepção virginal de Maria, Lucas associa o poder do Espírito Santo e a presença de Deus. A presença da Trindade é notória no nascimento de Jesus Cristo. E essas são as evidências claras do Espírito Santo no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Avançando para o segundo subponto, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Lucas 3 e versículo 21. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Lucas 3, versículo 22, parte A. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Lucas 3, versículo 22. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identifica como filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Lucas 4, versículo 1, 14 e versículo 18. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. João capítulo 1, versículo 32 e o versículo 33.
e 3. Então nós vemos aqui, meus queridos, no batismo de Jesus, aconteceu 3 eventos importantíssimos, tá? Quais são eles? Primeiro, o céu se abriu. Tá? Lucas 3, versículo 21. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Lucas 3, versículo 22, parte A do versículo, tá? E ouviu uma voz que vinha do céu, e que o céu estava aberto. Lucas 3, e versículo 22. Aqui nós temos um significado muito importante. A abertura do céu significa a revelação da parte de Deus a respeito do ministério, né? Da identificação do seu filho, certo? A descida do Espírito Santo em forma de pomba, ela não foi algo ilusório, mas foi de fato, foi real. E também a voz descida do céu, a voz que veio do céu, tá? Foram por muito testemunhado quando Deus disse: esse é meu filho amado. Então o céu aberto, o evento, né, da descida do Espírito Santo em forma de pomba, e a voz de Deus que dizia: esse é meu filho amado, identifica Jesus como filho de Deus, e o início do seu ministério aos 30 anos, quando Jesus foi ser batizado por João Batista. E também isso identifica, né, assemelha-se ao quando os levitas também iniciavam os seus ministérios, certo? Então, Jesus também inicia o seu ministério. Aos 30 anos, os levitas começavam o seu ministério após estudarem a palavra de Deus, aos 30 anos também. Isso está em Números 4, versículo 3, e Números 4 e versículo 35. Avançando para o nosso terceiro subponto do primeiro tópico, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Lucas 4, versículo 1, parte A, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Lucas 4, versículo 1 e parte B, e Lucas 4, versículo 2 e parte A. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Lucas 4 e versículo 2, parte B. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Lucas 4, versículo 4, 8, 12 e 13. Nesse subtópico, nesse subponto do tópico 3, nós temos aqui que a provação de Jesus no deserto foi um teste de fidelidade. Satanás apresenta a ele, dizendo para ele, se ele fosse o filho de Deus, que ele transformasse as pedras em pães. Em segundo lugar, Satanás leva ele ao pico do templo e diz para ele saltar lá de cima, que ele seria protegido pelos anjos do Senhor. E em terceiro, leva ele para transporta ele para um alto monte, né? E diz para ele que se ele prostrado o adorasse, então ele daria toda aquela glória que estava mostrando a Jesus. Mas Jesus disse: vai de Satanás, porque adorará somente ao Senhor teu Deus. Então nós vemos que Jesus, ele lutou, ele batalhou, ele contrapôs o inimigo com a palavra, com o conhecimento da palavra. Satanás coloca em xeque, coloca em dúvida o ministério de Jesus, a messianidade de Jesus e a divindade de Jesus. Porém, Jesus, rebatendo, combatendo com a palavra. Então Jesus não fica com a sugestão de Satanás, mas ele fica porque o que vale é a palavra de Deus. Não devemos lutar contra Satanás, temos que tomar exemplo de Jesus, não devemos lutar contra Satanás com a força do braço, com o derramamento do sangue, mas com a poderosa palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse,
que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus e são espirituais, para destruir a fortaleza de Satanás. Avançando para o quarto subponto do primeiro tópico, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. Lucas 4, versículo 14. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré, Lucas 4, 15 e 16. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim, Lucas 4, 18. Isaías 61, 1 e 2. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura, Lucas 4, 21. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Lucas 4, versículo 18 ao 19. Jesus foi impelido, levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e também foi trazido também de volta. E quando ele entra na cidade, voltou para a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo, então ele adentra a sinagoga e ele pega o livro, o rolo do profeta Isaías e começa, então abre e acha o lugar onde estava escrito que o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele começa a ensinar e declarar que o seu ministério, né, que o Senhor declara que a unção do Espírito Santo qualifica o seu ministério. E ele então diz que ele foi ungido para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Daí então fica declarado, né, o ministério de Jesus com poder e glória. E todos ficam atentos, fitos seus olhos nele por essa declaração. Tá? Então, aqui nós avançamos agora para o segundo tópico da nossa lição, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Então vimos a atuação do Espírito Santo no prelúdio, né, do nascimento de Jesus, na vida de João Batista, da sua mãe Isabel, de Zacarias, seu pai, também de Maria, mãe de Jesus, e o ministério de Jesus cheio, né, Jesus cheio da unção do Espírito Santo. Né? E agora nós vamos ver, no segundo subponto, no segundo tópico, os atos dos apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Tá? A ação do Espírito Santo no ministério da igreja. O primeiro subponto do segundo tópico, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Lucas 24 e versículo 49. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Atos 1, versículo 1 ao 4. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos 1 e 8. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardavam o revestimento do poder. Atos 1, versículo 12 ao 15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Atos 2 e 38. Então nós vemos aqui, nesse primeiro ponto, subponto, a inauguração da igreja de Cristo. Muitos estudiosos dizem que a igreja foi inaugurada, oficializada, né, quando Jesus escolheu seus 12. Outros, quando ele ressuscitou. E outros, quando ele foi assunto ao céu. Mas a igreja foi inaugurada e oficializada aqui no Pentecoste. Tá? Isso é bíblico. A partir do Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre 120, e foram batizados, foram vistos, né, línguas
línguas como de fogo distribuídas sobre a cabeça de cada um vento como um som, um vento veemente como um som que desceu sobre a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então aqui foi oficializada, né, inaugurada a igreja de Cristo na terra. Embora, lógico, que Deus havia dito, né, que desde, né, antes da fundação do mundo a igreja já era eleita, mas ela foi oficializada aqui no Pentecoste. Avançando para o segundo subponto do segundo tópico, a promessa cumprida no Pentecoste. O batismo do Espírito Santo remonta à profecia de Joel, tá? Vai além. Joel 2:28. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. Atos 1, versículo 4. O cumprimento se deu no dia do Pentecoste. Atos 2 e versículo 1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Atos 2 e versículo 4. Sinais sobrenaturais marcaram o evento do Espírito Santo. Um som como de um vento. Atos 2 e 2. E as línguas como que de fogo. Atos 2 e 3. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiram nos demais registros dos Atos. Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Muitas maravilhas e sinais eram operados, as almas eram alcançadas. Atos 2, versículo 43 e versículo 47. Então nós vemos aqui nesse subponto do segundo tópico que a narrativa de Atos registra dois sinais sobrenaturais. Primeiro, o som como de um vento veemente, Atos 2 e versículo 2, e as línguas repartidas como que de fogo, Atos 2 e versículo 3, aliás, tá? Esses sinais foram somente, tá, no Pentecoste, tá? Então, esses sinais, esse fenômeno do som, né, o vento como som veemente e da língua repartida como de fogo, só foi no Pentecoste, nesse dia, tá, que os 120 foram batizados, certo? Depois não deu continuidade nos demais atos dos eventos de Atos dos Apóstolos, da igreja, tá? O que se deu nos próximos acontecimentos, na ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, foi o falar em línguas. Então, o nosso credo, a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus afirma, né, e nós concordamos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Tá? Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo no cristão, no crente. Tá? Então fica dito aí, tá? Embora alguns sensacionistas dizem que o batismo com o Espírito Santo, esse ato só foi no Pentecoste, certo? E que depois cessou, mas nós somos continuistas e nós estamos de acordo com a Bíblia. Nós acreditamos que as ações do Espírito Santo continuou e está continuando nos nossos dias atuais. Avançando para o terceiro subponto, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Atos 2, versículo 36, 38 e 41. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Atos 3, versículo 8 e 19. Atos 4 e versículo 4. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Atos 8, versículo 5 ao 13. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito Santo. Atos 10, versículo 24 ao 29. Paulo, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Atos 9, 15, 17. Atos 17 e versículo 6, 19, 10 e 24 e 5. Esses relatos mostram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Então nós vemos aí a expansão da igreja primitiva, né, quando os discípulos recebem o poder, o revestimento do poder do Espírito Santo. Então nós vemos Pedro pregando e a sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem.
Depois vemos Pedro e João indo para o templo, se não estou equivocado, na hora 9, e dá de encontro com um coxo, e ali eles ministram a cura, e ele é curado, e a multidão se aflui, curiosa para saber o que tinha acontecido, e Pedro então toma a palavra e prega mais 5.000 almas. Depois, Paulo é usado para pregar para o gentil, e ganha todo o mundo gentil daquela época, através da sua obra missionária. E assim então, nós vemos, né, que o Espírito Santo tem papel preponderante no anúncio, né, no nascimento e no precursor que foi João Batista, no nascimento de Cristo. E na continuidade da ação da igreja na terra por obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo teve a ação ali, né, na vida de João Batista, o precursor de Cristo, também no nascimento de Cristo e agora na igreja, né, na expansão da igreja, através dos homens de Deus que foram revestidos do poder do Espírito Santo. Avançando para o terceiro e último tópico, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Tá? Primeiro subponto, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Atos 2, versículo 38 e 39. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Atos 8, 15, 17, 10, 44 e 46. Ressalta-se que no Pentecoste os discípulos já tinham o Espírito Santo. João 20 e versículo 22. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Gálatas 3 e 2. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Atos 1 e 8. Para uma vida cristã vitoriosa. Atos 6, 8 e 10. E adoração mais profunda. 1 Coríntios 14, 26. Em vista disso, o exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento do poder de Deus. Lucas 11, ou do Espírito Santo. Lucas 11 e 13. Tá? No Pentecoste, os discípulos receberam o revestimento de poder porque eles já tinham o Espírito Santo. Atos 1 e 8. E temos Atos 6, 8 a 10 e João 20 e 22. Então, quando você aceita Jesus na sua conversão, você recebe o Espírito Santo, você está selado pelo Espírito Santo. Se houver o arrebatamento, você vai para a glória, sem problema nenhum. Mas, muitas pessoas, talvez no ato da conversão, ou após o ato da conversão, recebe o revestimento. O poder, ele é distintivo. Ele é distinto, né, dessa a conversão, quando você recebe o Espírito Santo. Então, aí você vai receber um revestimento de poder. Para quê? Para testemunhar sobre Jesus, pregar o Evangelho, ganhar almas para expandir o reino de Deus. Alguém acha que receber o poder do Espírito Santo, o revestimento, é para um movimento, né? Falar em línguas, profetizar e vários movimentos nessas condições. Mas eu quero dizer para você que o revestimento do poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, é para o testemunhar de Jesus e pregar o Evangelho e ganhar almas. Esse é o objetivo do revestimento do batismo com o Espírito Santo. Então, o avivamento, ele produz movimento, mas o movimento não produz avivamento. E o avivamento, ele só vem a partir do fruto do Espírito. Tá? Então, são conexos. E aí você produz o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a temperança e assim por diante. E aí sim, o revestimento, o poder do Espírito Santo te faz você ter a coragem de pregar o Evangelho em todos os lugares. Avançando para o segundo subponto do terceiro e último tópico, a língua como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas
concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios 13 e versículo 1. No Pentecoste, os discípulos falaram línguas. Atos 2 e 4. Em Cesareia, o centurião e a família do centurião falaram em línguas. Atos 10 e 46. Os irmãos em Efésios falaram em línguas. Atos 19 e 6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão explícitas. Atos 8, 17, 18 e Atos 9, 17. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessaram quando Cristo As línguas só cessarão quando Cristo voltar. 1 Coríntios 13, 8 e 10. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios 14 e 39. Então, mais uma vez, a evidência do batismo com o Espírito Santo, mais uma vez aqui confirmada, é através do falar em línguas. Tá? Avançando para o nosso terceiro e último subponto do terceiro tópico. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Atos 2 e 39. A expressão do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2 e versículo 17. Aponta para o início da dispensação do Espírito Santo e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor, a volta de Cristo. Atos 2 e 20. A plenitude abrange o fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22. O que eu vaticinei, ou que eu ensinei no subponto anterior. E as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Atos 2 e 17 e 19. Assim o Espírito Santo permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. João 16, 13 e 14. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, 18. Não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A plenitude, nesse terceiro subponto, nós trazemos aqui subsídio para vocês. A plenitude, portanto, do Espírito Santo nos compreende, né? Ou nós compreendemos, certo? O batismo no Espírito Santo, a evidência inicial do falar em outras línguas. Tá? Nós compreendemos assim, tá? Que o batismo no Espírito Santo é a evidência de falar em outras línguas. Há manifestações espirituais, os dons, os quais são as profecias, as curas, os prodígios, os sinais, as maravilhas, e o fruto do Espírito, que compreende o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a temperança e a fé. Esse é o modelo bíblico para a igreja. A ação do Espírito Santo na vida do cristão, transformando, guiando, orientando e conduzindo para o céu. Glória a Deus. Chegamos ao final. Vamos fazer aqui a nossa conclusão dessa lição, tá? Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Então vimos aí, né, um excelente ensino dessa lição de número 11. Que Deus abençoe a sua vida, continue ouvindo nossos ensinos e também dando o seu joinha e compartilhando esse vídeo para mais pessoas, para que possam aprender a palavra de Deus. E continuarei orando por vocês, mesmo não conhecendo todos vocês. Que Deus abençoe as vossas vidas. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Bye bye para todos e a paz do Senhor.